Salve família vascaína, um forte abraço a todos, saudações. Pedrinho, presidente do Vasco, falou. Vamos repercutir um pouco dessas falas, vamos debater aqui o assunto. Agradecer a galera que tá chegando, dessa moral aí, curte, compartilha com mais vascaínos, se inscreva se gostar do vídeo, para colaborar aqui com mais vascaíno no canal. E é isso, galera. Pedrinho falou bastante coisas aí, né, na entrevista ontem, no Avenews, atenção vascaína. Fez uma excelente entrevista ontem com o Pedrinho. Tá tendo muita coisa acontecendo, que é normal, né? No Clube de Regatas Vasco da Gama, os problemas sempre acontecem e soluções ninguém entrega, né? Muitas pessoas dentro do clube, já de muito tempo, né? A gente fala aqui no canal, a gente toca muito nesses assuntos políticos relacionados a Vasco da Gama. Você não vê um vascaíno que queira ajudar realmente a instituição. E o Pedrinho foi bem claro, realmente, no que está acontecendo, alegando, inclusive, algumas pessoas que ele não pode dar o nome por ele ter medo, né, do poder da caneta dessas pessoas. E ele falou bastante coisa ontem, né? Falou do Lamáquia, do Marcos Lamáquia, que é um excelente empresário, rico, é um investidor que pode sim sanar os problemas financeiros do Vasco, principalmente com relação à dívida, né? Que é o que a gente muitas das vezes falamos aqui, que é o Vasco se resolvendo os seus problemas da dívida, ele consegue resolver a sua questão financeira de investimento, né? Podemos dizer assim, que aí você consegue segurar o que mais fazia o Vasco se travar era as dívidas com relação a penhoras, que muitas dessas pessoas que o Vasco não pagava, né? Que ficou atrelada aí, ficou muito tempo, né? Alguns de seus fornecedores que o Vasco tinha para pagar, infelizmente sufocava a questão de investimento do Vasco. Como você vai tratar de um valor de investimento para trazer jogadores sabendo que tem que pagar dívidas, e o Vasco não tinha, antes do Pedrinho não tinha essa responsabilidade, com o Pedrinho está tendo aí essa responsabilidade. Eu sou muito pontual na questão da SAF. Eu acredito que os que estão querendo tirar o Pedrinho hoje é devido a isso também, pode ser, mas porque está sendo muito falado nas entrelinhas, né, que alguns que estão dentro do Vasco não queriam que o Vasco fosse vendido novamente, queria que se tratar o Vasco da forma que ele tem de potencial, né, de receita, mas hoje, dentro do Vasco, uma ampla maioria quer a venda do Vasco, muitos torcedores querem a venda da SAF do Vasco, e para um investidor sério, competente, capacitado e podendo aí dar essa segurança financeira para a SAF vascaína. Então o Pedrinho foi retirado judicialmente, está tendo aí essas questões para serem faladas, foi exonerado alguns cargos do associativo, o presidente exonerou, houve um racha. Eu lembro muito bem, no período do Roberto Dinamite, presidente do Vasco, na época associativo, né? Ele próximo ali ao fim do seu mandato, teve um racha também, muitas pessoas o abandonaram, o Roberto Dinamite, e depois deu no que deu, né? A volta do Eurico Miranda. Então tem sim dentro do Vasco essa política que ela marca muito e marca muito de forma negativa. Tanto é que a SAF ela ganhou muita força dentro do Vasco devido a essa política negativa que existe dentro do clube. Não existe uma política saudável, uma discussão para que faça com que o Vasco cresça, faça com que o Vasco saia dessa situação que está há mais de 20 anos, né, nessa pendência como torcedor, títulos, craques, há uma insegurança muito grande dentro do Vasco por essa questão jurídica, essa questão política, porque ali a guerra é realmente de poderes. As narrativas que o Pedrinho diz são guerras que tem dentro da política do Vasco, que são de poderes, não são para agregar algo de bom, de benefício para o clube. Então hoje, mais uma vez, a gente, próximo aí, né, da volta do nosso campeonato aí, do Campeonato Brasileiro, da volta dos jogadores,
e uma incerteza muito grande dentro das questões que interessa muito mais ao torcedor do que a própria política do Vasco. O torcedor se preocupa com o que vai entrar para dentro de campo, né? Os jogadores vão serem contratados, o técnico, o Renato Gaúcho foi mandado embora. Tem que trazer um novo técnico. Tem uma estrutura dentro do futebol, da SAF, que precisa ser montada. Então, mais uma vez, atrapalhando o andamento do futebol vascaíno, que é o carro-chefe de qualquer clube no Brasil, o futebol. Então, mais uma vez, com esses movimentos, com essas questões que estão acontecendo dentro do Vasco, essa política suja que, infelizmente, acabou com o Vasco, houve a necessidade hoje de ser SAF para tentar desvincular um pouco dessa política do clube, inclusive da SAF, ela volta a imperar dentro do Vasco e a torcida já está cansada, já não aguenta mais. A gente, como torcedor vascaíno, a gente só queria um pouco de paz para que o nosso clube pudesse caminhar, né? Não só dentro do Vasco, mas também fora do Vasco tem muitas coisas jogando contra, mas esperamos que o Pedrinho, com novos aí, companheiros aí que ele possa agregar, atrelar positivamente para o Vasco, e que eu, como sempre, fui contra a SAF no Vasco, não deveria nem ter sido instituída essa SAF no nosso estatuto. Hoje eu vejo que, para tirarem o Pedrinho, um cara que faz uma gestão séria, competente, com muita transparência, apesar dele não falar tanto, mas ele mostra que ele está fazendo algo para melhorar. Ele já falou isso várias vezes, a gente tem que acreditar na palavra do homem, do Pedrinho. Um cara que bota o seu patrimônio à disposição do clube para poder gerenciar essa dívida que é com os fornecedores, com essa recuperação judicial, né? A RJ. Então, muitas coisas que dá para você entender que o cara está fazendo algo para o clube. Mas, infelizmente, tem a oposição que quer acabar com o clube, mas tirando essa imagem de credibilidade que o Pedrinho consegue ter com alguns torcedores que acreditam. Eu sou um deles, sou um torcedor que acredito muito na capacidade, na transparência que o Pedrinho está querendo transmitir. E ele falou uma coisa que eu venho comentando muitas das vezes com alguns colegas. O Pedrinho é um dos presidentes que mais falam. Você não vê presidente de clube, dos 20 clubes da Série A, você não vê presidente se manifestando toda hora. Mas todos querem que o Pedrinho fale. E o Vasco sempre vai ser o centro dos problemas. A SAF do Botafogo está com um problema gigantesco. Não se fala tanto de SAF do Botafogo, mas tem que se falar da SAF do Vasco. Então, é um combo de problemas que só apontam o Vasco. Tem algo que deveria acabar, principalmente com essa imprensa suja, maléfica, que só gosta de colocar o Vasco nas condições que estamos hoje. Esperamos que sejam realizadas aí algumas questões positivas, que o juiz olhe com um pouco mais de carinho, analise um pouco mais sobre isso que aconteceu, e o José Lamarca também se pronunciou aí, né? E vamos ver o que tem pra gente depois dessa semana aí. Hoje, quinta-feira, vamos ver amanhã, sexta, e assim que tiver algumas novidades, a gente vem aqui falar no vídeo. Mas o Pedrinho, lá no canal, no Atenção Vascaína, ele foi bem transparente, falou tudo o que deveria falar, inclusive tem medo dessa caneta pesada aí, mas ele tem também a intenção de continuar lutando. Isso foi uma das falas dele. Ele, como ele disse, parece uma pessoa bem tranquila, mas ele também tem algo a guerrear. Esperamos que ele se levante, né? Levante e consiga suportar essa dor da traição aí e traga forças para que a gente possa recuperar esse nosso clube o mais rápido possível, que tem pessoas, infelizmente, dentro do Vasco da Gama que não deveriam estar ali, deveriam estar sendo extirpadas do Vasco da Gama, e se quiserem para outro clube, que vá. Essas pessoas não parecem ser Vasco da Gama. As pessoas parecem de outro clube, de outra questão, mas Vasco da Gama não são. E prejudicar a instituição num momento tão crucial como esse, no momento tem que trazer treinador, no momento tem que se estruturar com um grande investimento, um grande um empresário de renome aí, e também trazer reforços no meio do ano. Isso é muita canalice, muita sujeira, e a gente espera que as coisas se resolvam o mais rápido possível. É isso, galera. Forte abraço a todos.
Saudações, puder dar aquela moral, quem gostar, se inscreva, curta, compartilhe com mais vascaíno. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço.